países da Europa são pioneiros em políticas ambientais, com forte fiscalização e desmatamento, campanhas de conscientização, novas tecnologias e diversos outros artifícios. Mas no Brasil não é assim. O que você vê do atraso dessas políticas ambientais do Brasil e o que poderia ser melhorado a curto e longo prazo, na sua opinião? Sim. O Brasil, diante dessas nações internacionais, estrangeiras como alguns países da Europa, ele realmente está muito atrasado ainda, né? E algumas autoridades, alguns especialistas até justificam isso em relação à questão de sermos um país novo. Mas eu acho que isso não nos exime da responsabilidade. Até porque o Brasil hoje, ele tem reservas ambientais importantíssimas para a manutenção do clima e todo o ecossistema terrestre, né? A nossa reserva de água potável é a maior do mundo. Isso já nos coloca numa posição estrategicamente muito importante e todas as nações do mundo gostariam de estar no nosso lugar, então, para esta posição. E justamente por isso é que nós devemos ter um olhar um pouco mais atento a isso, né? Essa grande riqueza natural que é a água e toda a biodiversidade ocasionada pela Amazônia, não só pela Amazônia, todo o território nacional, né? Mas é que a Amazônia ela tem um papel de destaque nesse sentido. E realmente as outras nações, eu acho que terem vivenciado alguns processos de evolução, de revolução industrial antes de nós, hoje já colhem alguns malefícios de tudo isso, né? E reveram suas práticas. O Brasil caminha nesse sentido também, até porque hoje, com a globalização, fica fácil de acompanhar tendências mundiais. A Europa recentemente divulgou que ela vai estar proibindo a fabricação de alguns itens de plástico, como a sacolinha descartável, como os cotonetes e canudos, ou seja, produtos criados pela sociedade de consumo, né, originada na Revolução Industrial, com a Revolução Industrial, e que hoje já se questiona esses materiais que a sociedade adquiriu como um hábito de consumo e que podem ser totalmente dispensados da nossa realidade atual, até para uma questão de sobrevivência mesmo e manutenção do planeta, né? E nós acabamos relacionando isso à questão do conceito de sustentabilidade. Hoje a humanidade se volta muito para isso. No âmbito do Brasil, nós estamos bem aquém disso, embora em alguns segmentos, alguns setores, em alguns momentos, houve insights na sociedade e nós sinalizamos positivamente, né? A própria realização, a sede da Eco 92, também conhecida como Rio 92, indica nesse sentido, né? Que o Brasil ele era, não diria a bola da vez, mas os holofotes se voltavam para o Brasil, que sinalizava também participar de toda essa preocupação mundial com a questão do meio ambiente. Mesmo com todo esse desmatamento no Brasil que a gente ouve falar, que é uma realidade, né? O Brasil é um dos países que é um dos países com maior índice de desmatamento no mundo. Ainda o Brasil é um dos 5 países no mundo que existem terras intocadas, terras que o homem nunca, florestas que o homem nunca foi, florestas que são intocadas. Com o novo plano de governo, que está se aproximando muito mais da bancada ruralista, né, que são chamados ruralistas, quanto mais as fazendas crescem, menor são as florestas, porque eles brigam por espaços ali, né? O meio ambiente ele contrasta com as fazendas. Como que você vê o futuro das nossas florestas no Brasil com esse crescimento de fazendas, com esse crescimento rural? E qual que é a sua perspectiva? Como que você vê o futuro das florestas do Brasil? Esse é um dos
pontos mais importantes da questão da preocupação do meio ambiente, da questão da sustentabilidade, né? E a gente não pode desprezar e ter uma atenção especial para ela, embora todas as outras partes também sejam importantes, a questão climática, a questão dos recursos hídricos, né? Há muitas coisas a serem levadas em consideração, mas essa questão do desmatamento, ela está em grande foco, até porque hoje se discute algumas questões importantes com a chegada de um novo governo, a transferência de alguns órgãos de extrema importância ambiental, de fiscalização, de regulamentação, não importa, que estão sendo trocados de ministérios, né? E alguns até tirado o poder de atuação e desmantelados mesmo, desmontados numa estrutura que já vinha atuando, digamos, até funcionando corretamente, né, nos últimos anos. Então isso tudo está sendo revisto, isso nos causa grande preocupação. O desmatamento da Amazônia deve realmente ocupar um foco principal, porque ele vem sendo monitorado e nesse sentido nós contamos com algumas ONGs muito importantes, com movimentos internacionais também que estão de olho em nós, né? E embora esse controle seja feito pelo Ministério do Meio Ambiente, existem outras instituições também que estão procurando mensurar isso, né? E ele vem sendo realmente alarmante ano após ano. A floresta amazônica, ela ocupa 8 estados na federação. E o desmatamento monitorado nos últimos anos tem sido crescente, fica em torno no último ano ficou entre 2017 e 2018, ele ficou em torno de 13,7%, e alguns anos anteriores foram mais, alguns períodos são mais críticos, e isso que nos preocupa, né? Alguns momentos do período do ano, como de agosto a novembro de 2018, ele atingiu 403%. É um desmatamento muito agressivo, muito intenso. E o que mais preocupa ambientalistas é que isso ocorreu em plena áreas de preservação ambiental, as chamadas APAs, né? Em alguns parques nacionais de conservação. Isso é inadmissível, né? E o que eu acho que falta um pouco mais, tanto para as autoridades como para a sociedade, é se atentar aos motivos que levaram a isso, né? Essa questão dos ruralistas que você acompanhou, o desmatamento ocasionado até pela questão de incêndios, de focos de incêndio. Então nós temos um território nacional muito extenso, né? A gente admite isso, mas faltam políticas públicas mais incisivas nesse sentido para evitar.